Para o nosso papo, e eu começo, obviamente, falando sobre esse artifício, essa mise-en-scène toda do Eduardo Bolsonaro ontem, né? Ao fim e ao cabo, a gente tem que fazer leituras estrábicas, né? Porque é um olho no peixe, outro no gato, é um olho no que fazem, mas no que querem realmente fazer, né? A saída pela porta dos fundos do Congresso, aparentemente para não voltar mais, ela pode muito bem ser para tramar uma ação mais intempestiva contra o ministro Alexandre de Moraes, contra a Suprema Corte, para tentar abalar a democracia, mas por um outro lado pode ser só e somente um escape para tentar ajeitar a vida do pai e preparar a cama para ele fugir antes do julgamento. Como o senhor vê este cenário que está sendo construído pelo clã Bolsonaro, deputado? Eu acho que é uma ação de desespero. Ele aguardou nos Estados Unidos ver como é que seria a manifestação em Copacabana, viram que foi muito menor do que as expectativas, de fato flopou, foi mal, não conseguiram mobilizar a sua base mais fanatizada, e isso fez com que eles saibam que não tem como fugir da responsabilização, porque eles imaginavam que com uma mobilização de fôlego na rua, iam conseguir dobrar a posição do STF pela necessária responsabilização. E eu vejo também como uma admissão antecipada de culpa, porque se ainda não tinha um processo contra ele, o Eduardo Bolsonaro, ele sabe que foi participante ativo das articulações golpistas do pai e estava utilizando do mandato de deputado federal como um instrumento para conspirar contra o Brasil no exterior. Estava não, ainda está. Exatamente por esse motivo que eu, deputada Fernanda Melchiona, deputada Samia Bonfim, deputada Luísa Erundina e outros parlamentares da bancada do PSOL, deputado Chico Alencar, deputado Tarcísio Mota, estamos entrando com uma solicitação à mesa diretora da Câmara, demonstrando que o que ele fez não tem previsão regimental e que não se trata de uma licença sem vencimento para motivos particulares. Se trata de um abandono de mandato. Ele não pode ter as prerrogativas de deputado federal para ficar conspirando contra o Brasil nos Estados Unidos. Respondendo objetivamente a sua pergunta, eu vejo como uma ação desesperada de quem tenta fugir da responsabilização e, como você mesmo disse, preparar as bases para que os dois irmãos e o pai tentem fazer a mesma coisa. Até porque, tanto na fala do Eduardo quanto do Jair Bolsonaro ontem né, deu as caras lá no Congresso e se manifestou, ele chegou a corrigir os repórteres deputados. O seu filho que está lá. Não, está lá não. Ele foi para ficar. Pois se há uma vocalização de que o cara não tem interesse em retorno, então não é uma licença, não é um afastamento, é um abandono, né? Está dito pelo próprio cara. É diferente se o parlamentar vai apresentar um atestado, um motivo de força maior, e tem já isso documentado ou registrado quando do seu retorno em 120 dias. Não há intenção desse retorno. Inclusive é um ganho de tempo, né, para depois a vaga ser ocupada pelo suplente. Me parece que está muito claro e penso que seja nesse sentido que vocês ingressaram aí com o requerimento, né? Exatamente. Esse é um elemento a mais. No direito administrativo, diferente do direito civil, onde você não pode fazer aquilo que determina a lei, todo o restante você pode, no direito administrativo não. Ou seja, um funcionário público ele só pode fazer aquilo que a lei diz que ele pode fazer. Então, o Eduardo Bolsonaro, ele não tinha hipótese possível no regimento interno da Câmara nem na Constituição para esse tipo de licença. Uhum. Os casos em que o regimento dispõe serem possíveis de licença estão lá bem estipulados, estão designados. E nenhum deles corresponde ao pedido feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Repito, o artigo que está sendo utilizado como licença sem vencimentos para tratar de questões particulares não casa com o que está acontecendo. Ele não está tratando de questões pessoais particulares. Não é um parente dele que está adoentado. Não é uma necessidade urgente de natureza pessoal que precisa ser resolvida. O que ele está utilizando é a prerrogativa de deputado para uma licença com fins políticos para continuar conspirando contra o Brasil com a prerrogativa de um deputado federal brasileiro.
não tem o menor cabimento. A mesa diretora da Câmara tem que se posicionar e ele tem que ser tirado do exercício do mandato de deputado federal. Isso se trata de um abandono de mandato. O elemento que você traz com a declaração do pai, com as próprias declarações do Eduardo Bolsonaro, vem a somar exatamente com essa linha do documento que nós apresentamos à mesa diretora da Câmara.